E aí, pessoal, todos prontos para mais uma aula hoje no nosso canal Biorevisando. E hoje eu vou trazer para vocês uma aula muito legal. Nosso conteúdo hoje será sobre os Coronavirus! 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 É isso aí. Bom, galera, a nossa aula de hoje será sobre os vírus. O que é que nós iremos falar hoje sobre os vírus? Muita coisa legal. Primeiramente, pessoal, de onde é que os vírus surgiram? Qual foi o primeiro vírus a ser descoberto? Ainda há muitas teorias sobre isso, mas o primeiro vírus descoberto ou descrito foi o vírus mosaico do tabaco, lá no ano de 1886, pelo químico alemão Adolf Meyer. Adolf Meyer percebeu que os vírus, uma certa espécie lá, estava atacando as folhas do tabaco e as folhas doentes acabavam contaminando as folhas sadias. No ano de 1892, o russo Dmitry Ivanovsky, ele resolveu tentar isolar o vírus do tabaco. Foi o que ele fez. Pegou algumas folhas da planta, pisou até se formar um líquido, e nesse líquido ele colocou em plantas sadias e percebeu que as plantas também ficavam doentes. No ano de 1898, o botânico alemão Martinus Beijerinck, ele fez um experimento parecido com o de Ivanovsky e viu que de fato ele colocou no filtro que filtrava até mesmo bactérias e percebeu que os vírus faziam parte de uma estrutura não filtrável, ou seja, indivíduos invisíveis. Foi aí que ele denominou o nome vírus. Vírus do latim significa veneno. Apenas em 1935, o norte-americano Andrew Stanley, ele conseguiu isolar de fato o vírus do mosaico do tabaco, facilitando o entendimento e os seus estudos na sua composição química. Ou seja, já conhecemos os vírus, já sabemos então que os vírus, ele vem do latim do nome do termo veneno. Pessoal, primeiramente, aqui é uma visão geral sobre os vírus, não vou falar essas características gerais. Por que é que os vírus são considerados seres acelulares? Olha, eu vou te passar um bizu que vai te ajudar em alguns termos na biologia. Às vezes você não sabe o que significa a palavra e qual o seu conceito, sua definição. Vou te dar uma dica. Aqui tem alguns nomes comparativos na biologia: celomados, acelomados, existem também os pseudocelomados, quinatos, agnatos, biótipos, abiótipos. O que é que isso quer dizer? Nomes comparativos na biologia, onde tem o A na frente, significa negação, ou seja, aquilo ali não tem determinada estrutura. Por exemplo, celomados e acelomados. Qual deles existe o revestimento de celoma? Celomados. Os que não têm um revestimento, acelomados. Eu tenho indivíduos gnatos e agnatos. Qual deles tem mandíbula? Gnatos. Agnatos não tem mandíbula. Eu tenho indivíduos seres biótipos e abiótipos. Qual deles são tipos de vida? Biótipos. Por exemplo, animais, plantas, fungos, bactérias, protozoários. E os abiótipos não têm vida. Ou seja, a água, temperatura, solo, rochas. Existe reprodução sexuada e assexuada. Qual delas existe troca de gametas? Sexuada. Qual não existe troca de gametas? Assexuada. Eu tenho a teoria da origem da vida, biogênese e abiogênese. Qual delas não é a origem da vida? A biogênese, beleza? A mesma coisa é a quantidade celular que os seres possuem. Eu tenho indivíduos unicelulares com uma célula. Eu tenho indivíduos pluricelulares
com várias células, e eu tenho os indivíduos acelulares. Então, eu já sei que os vírus são indivíduos acelulares, por quê? Por não possuir células. Não possuem células, ok? Os vírus também são conhecidos por serem parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, se o vírus não tem célula, quer dizer que ele não tem estrutura celular e muito menos metabolismo próprio. Ou seja, há uma teoria muito grande ainda entre os cientistas, uma discussão, que alguns dizem que os vírus são seres vivos e outros que os vírus não são seres vivos. O que de fato é, o vírus só se torna ofensivo quando ele está dentro de uma célula hospedeira. Enquanto ele está fora inativo, ele não causa dano nenhum. Só que na teoria celular, os vírus não se adaptam a alguns termos que existem lá. Ou seja, todo ser vivo é formado por células, coisas que os vírus não têm, ok? Então, essa é a grande discussão. Por isso que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só se acoplam dentro de uma célula hospedeira. Eles também são compostos por uma capa proteica chamada de capsídio. O que é essa capa proteica? Essa estrutura aqui, ó, esse tipo, espécie desse capacete. Esse capacete eu chamo de capsídio. Esse capsídio tem uma função: envolver e proteger o material genético dos vírus. A junção do capsídio com o material genético eu chamo de nucleocapsídeo. Sobre o material genético dos vírus, pessoal, a nível de ensino médio, só vai existir dois modos. Ou o vírus ele tem DNA como seu material genético, ou ele tem o RNA no seu material genético. Lembrando, esse DNA pode conter uma fita dupla ou uma fita simples. E o RNA, por incrível que pareça, também pode apresentar uma fita dupla, já que nós sabemos que o RNA é uma estrutura de fita simples. Se o vírus compõe no seu material genético o DNA, ele recebe o nome de adenovírus, ok? Se por acaso o vírus vier na sua estrutura um material genético, uma dupla fita de RNA, ele recebe o nome de retrovírus. Eu posso dizer que existem ocasiões, caso à parte, sim, que existem tipos de vírus que pode ter tanto DNA quanto o RNA. Mas para ensino médio sempre vai perguntar apenas DNA e RNA. Mas caso você encontre, existe sim. O citomegalovírus é um exemplo de um tipo de vírus que tem tanto DNA como RNA no material genético. Pelo fato de ter RNA, pessoal, o vírus ele vai ter grande capacidade de mutação. Ou seja, constantemente ele pode sofrer alterações ao longo do tempo. Isso, em parte, se torna um problema, que a gente vai conhecer daqui a pouco, ok? Esses vírus também podem ser classificados como vírus envelopados e não envelopados. Como é que ocorre a replicação de um vírus? Ocorre em duas etapas, grave bem: ciclo lítico e ciclo lisogênico. Pessoal, o vírus é uma estrutura muito simples, como eu falei para vocês. Lá nos experimentos de Dmitry Ivanovsky, ele colocou o líquido da planta do tabaco e colocou num filtro de porcelana que filtrava até bactérias. E o vírus, mesmo assim, conseguiu passar. Ele não foi retido. Isso porque o vírus é uma estrutura muito pequena. Diferentemente de protozoários e bactérias que podem ser vistos no microscópio óptico, o vírus só pode ser apenas visualizado no microscópio eletrônico. Mas, em 2013, alguns cientistas coletaram numa água
lá nas regiões do Chile, um tipo de vírus gigante. O nome desse vírus é o Pandora vírus, vírus que ataca tipos de amebas. Era uma estrutura muito grande mesmo, assim, comparada até a alguns tipos de bactérias ou até maiores que algumas bactérias. Pessoal, pelos vírus ser do fato um parasita intracelular obrigatório, não tem metabolismo próprio, eles são conhecidos por serem agentes infecciosos. E aqui nós conhecemos alguns tipos de doenças virais. O nosso foco hoje não é falar dessas doenças, mas nós podemos pontuar algumas. Por exemplo, tem a dengue, a zika, chikungunya, AIDS, febre amarela, raiva, varicela, poliomielite, rubéola, sarampo, varíola, o Covid-19, que é o novo coronavírus, a hepatite viral, ainda tem outros ainda, tem a gripe, resfriado, ebola e por aí vai. Pessoal, aqui eu comecei a falar da estrutura viral. Aqui é um exemplo de um vírus que eu chamo de bacteriófago. O que é o bacteriófago? Ou posso chamá-lo de fago T4. É um tipo de vírus que ataca exclusivamente bactérias do tipo Escherichia coli. Eu comecei a falar da estrutura do vírus. Eu posso dizer que todo vírus é exatamente igual? Não. Existem várias formas de vírus. Uma coisa é certa, que todo vírus ele tem uma cápsula proteica, que eu chamo de capsídio, e um material genético. E eles podem ser ou não envelopados. Aqui nessa estrutura, nós temos as fibras. As fibras de cauda e o pescoço. O conjunto do pescoço com as fibras forma a cauda viral. Qual a importância? Que quando o vírus se acopla numa célula hospedeira, ele deposita seu material genético para tomar de conta do controle daquele metabolismo. Sobre os tipos de vírus envelopados e não envelopados, aqui há a diferença, pessoal. Aqui nós temos um vírus não envelopado, que no caso aqui ele só vai apresentar os monômeros de capsídio. Monômeros são essas bolinhas. O conjunto de monômeros é que forma o capsídio. Então essa região aqui é o capsídio. E aqui nós temos o material genético, no caso aqui é o DNA. Essa célula, pessoal, quando esse vírus invade uma célula, ele atua dessa forma. Ele se acopla na célula, ela é englobada por fagocitose. Nessa fagocitose forma uma espécie de vesícula. Essa vesícula começa a se interagir com a membrana e libera o material genético dentro da célula. Já os vírus envelopados, o que é que isso quer dizer? Que ele apresenta um tipo de envelope viral. Esse envelope viral é uma estrutura lipoproteica, ok? Há teorias que dizem que os vírus, quando se acoplam numa célula e ele vai embora, ele rouba uma parte da membrana da célula hospedeira. E isso acaba se tornando um envelope. Aqui nesse envelope, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, o vírus do HIV. O vírus do HIV, aqui nós temos do capsídio, nós temos aqui as espículas que auxiliam na adentração da célula, que eu chamo de proteínas. Aqui nós temos uma dupla fita de RNA. E aqui nós temos uma enzima que eu chamo de transcriptase reversa. Essa enzima, pessoal, no conceito lá do vírus do HIV, no conceito normal do DNA, o DNA se transforma em RNA para a síntese proteica. Ele faz um processo de transcrição inversa do DNA. É uma mistura de RNA que vira DNA, que vira RNA, que faz a síntese proteica. Ok? Então, aqui também eu posso apresentar algumas enzimas. Por exemplo, nesse pontinho vermelho que eu coloquei aqui, é um tipo de enzima que eu chamo hemaglutinina, ok? E essa outra enzima aqui que está na pontinha, eu chamo de neuraminidase.
Qual é a função da hemaglutinina e da neuraminidase? A hemaglutinina, quando o vírus se acopla numa célula, ela auxilia no processo de fixação do vírus, ok? E a neuraminidase é um tipo de enzima que vai ajudar a romper a membrana da célula para auxiliar a depositar o material genético. Os vírus envelopados podem se acoplar de duas formas. Por exemplo, ele pode se acoplar de forma inteira dentro da célula. Um exemplo aqui é o vírus do sarampo. Ou então, no processo lá de fagocitose, de endocitose, ele deixa o seu envelope viral, beleza? Aqui é um processo onde ele está penetrando a célula e no final apenas a estrutura do capsídeo vai estar englobada dentro da célula. No caso aqui, um exemplo aqui é o vírus do HIV, ok? Que a gente acabou de situar. Sobre a replicação viral. Pessoal, muito simples. O vírus se replica de duas formas, ciclo lítico, ciclo lisogênico. O que é o ciclo lítico? Ele é um ciclo rápido, muito rápido e muitas vezes letal. Ele pode produzir milhões de vírus em poucos minutos. E muitas vezes, no caso aqui, ele destrói a célula hospedeira. Pessoal, aqui é um exemplo aqui do bacteriófago e um exemplo aqui da bactéria a Escherichia coli, que eu falei para vocês. Aqui de azul nós temos o material genético da bactéria. O que acontece? O vírus deposita seu material genético quando ele se adere na bactéria, no processo que eu chamo de aderência, ele coloca o seu vírus aqui no processo que eu chamo de penetração. Quando ocorre aderência e penetração, o vírus engloba o material genético da bactéria ao misturar com o dele, e a partir desse momento a bactéria só obedece o comando do vírus. Então o metabólico viral ocorre por conta da bactéria. Depois eu vou para um passo que eu chamo de síntese, onde vai ter a degradação do material genético. Após a degradação do material genético, eu começo a formar novas estruturas virais. Essas estruturas virais, aos poucos, vão se maturando no próprio processo que eu chamo de maturação, onde vai formando novos vírus e muitos vírus formados vão acabar estourando a célula hospedeira no processo que eu chamo de liberação, a qual causa a morte da célula e os novos vírus formados vão acoplar novas células, beleza? No ciclo lisogênico ele é já mais demorado, ok? O que é que acontece aqui? O vírus, o bacteriófago, ele faz o mesmo processo, aderência, penetração, deposita seu material genético, só que ele não mexe no metabolismo bacteriano, ele fica lá incubado. A bactéria por si só começa a se reproduzir por bipartição ou fissão binária, que é comum. A bactéria duplica o material genético e forma duas novas bactérias. Só que tem um porém. Essas duas novas bactérias formadas a partir dessa, ela contém o DNA viral. O que é que isso pode acontecer? Em algum ponto de ativação, esse DNA bacteriano misturado com o do vírus, ele pode ativar o processo de síntese, que vai auxiliar no mecanismo do ciclo lítico e formar novas estruturas virais. Seja lá quantos tipos de bactérias foram formados. Essa aqui formou uma bactéria, formou duas, que essas duas formou quatro e por aí vai. É um ciclo mais demorado, só que o vírus não mexe no metabolismo bacteriano. A bactéria se reproduz por si só. O problema é que quando reproduz as novas bactérias, tem o DNA viral, ok? Para finalizar, pessoal, a gente vai falar do nosso amiguinho aqui, que está causando uma pandemia mundial e medo ao Brasil. Aqui o nosso coronavírus ou nCovid-19, que é a mesma coisa, é um novo coronavírus que foi descoberto no ano de 2019. Pessoal, o coronavírus ou SARS-CoV-2, aqui eu trouxe uma pequena tabela taxonômica de como ele é agrupado. Por exemplo, vocês sabem que o vírus não é um ser vivo.
consequentemente ele não está agrupado em nenhum dos 5 reinos. Então ele não vai ter reino, não vai ter filho, nem vai ter classe. Eu tenho a ordem do coronavírus. Como assim, professor? O vírus tem classificação já? Pessoal, já entre aspas. Porque o vírus, o coronavírus, ele foi descrito desde a década de 60, ok? É o chamado COVID. O que acontece? Existem desde a década de 60 vários coronavírus. O que está atacando nós, seres humanos, o processo de transmissão de humano para humano, é o beta-coronavírus. Um aluno me perguntou se é possível transmitir do cachorro para o ser humano. Pessoal, do cão existe o alfa-coronavírus. Isso acontece. Assim como em pássaros e peixes, que eu tenho o gama-coronavírus e o delta-coronavírus. Ou seja, aqui eu tenho uma ordem taxonômica. Ordem é os nidovirales, a família é a Coronavidia e o gênero é o beta-coronavírus. Pessoal, como eu falei, existe o gama, o delta e o alfa-coronavírus. O que transmite para o ser humano é esse, o SARS-CoV-2. O que é esse SARS? Isso aqui é um processo que a qual é o que o vírus acaba transmitindo, que é uma insuficiência respiratória. Esse SARS é uma sigla em inglês que é denominada como Síndrome Respiratória Aguda Grave, ok? Existem, pessoal, ao todo 7 tipos de coronavírus que são transmitidos para os seres humanos, beleza? Tem o SARS-CoV, tem o MERS-CoV, que é um tipo de vírus que ele foi descoberto lá no ano de 2012 devido a um contágio do camelo para o ser humano. Eu vou explicar como é que ocorre esse processo, pessoal. O vírus ele tem origem em dezembro de 2019, lá na cidade de Wuhan, na China. E isso se tornou um grande surto, uma epidemia que acabou se transformando numa pandemia. O vírus, aqui eu tenho uma estrutura dele, aqui a molécula do RNA, as espículas em forma de coroa, por isso que ele é chamado de coronavírus. E o que acontece? Há uma teoria que diz que ele veio através do consumo do morcego. Pessoal, o morcego, ele contrai muitos vírus sem ser infectado, ou seja, sem ele sofrer os sintomas. O coronavírus, ou Covid-19, ele pode estar assim no morcego. Por quê? O consumo de animais silvestres na China é muito grande. E isso fez com que o vírus se propagasse. Mas o que fez de transmitir do morcego para o ser humano? Os estudos estão sendo feitos ainda, mas a teoria mais fácil é que esse Covid-19 sofreu uma mutação, que é comum, onde a China foi alertada há 3 anos atrás sobre o perigo de consumir animais silvestres que são propagos para a transmissão de vírus. O que acontece? O que fez o coronavírus transmitir para o homem foi a mutação, porque ele só transmitia o coronavírus para morcego ou para os outros animais. Por exemplo, a teoria também que foi devido ao consumo de uma cobra asiática. Já estudos recentes fez uma análise através de cientistas que o pangolim, que é um tipo de mamífero, que ele está até em extinção. E ele também é consumido naquelas feiras que ocorrem no mercado chinês. Após o estudo feito, o pangolim ele possui um tipo de coronavírus 99% semelhante ao coronavírus que é transmitido para os seres humanos. Beleza? Como é que ocorre esse contágio? Esse estudo está sendo feito, está sendo concluído se de fato o causador foi o morcego ou se de fato foi o pangolim. A questão é a seguinte, né? Que lá na China, o que se mexe, eles comem. É um tipo de cultura deles, é um tipo de gosto, o gosto se mistura. Não se discute e por aí vai. Como é que ocorre a transmissão de ser humano para ser humano? É devido à aglomeração de pessoas que apresentam sintomas. Lá foi alertado, mas deram pouco caso sobre o problema. O que aconteceu?
Essa transmissão pode ocorrer através de saliva, de espirro, de tosse, catarro, aperto de mão e contato com objetos contaminados. Por quê? O coronavírus, antes de apresentar os seus sintomas, ele pode ficar incubado dentro de 2 a 14 dias. Então, a pessoa que está transmitindo nem sempre está apresentando os sintomas, porque o vírus está inativo ainda. Mas quando a pessoa começa a apresentar os sintomas, ela vai ter febre, tosse e dificuldade de respirar, que são os principais problemas causados pelo SARS. Então, a vacina está sendo desenvolvida, beleza? Há muitos estudos ainda, só que isso já causou muitas mortes no mundo, principalmente na China, na Itália, na Espanha. Até a gravação desse vídeo, mais de 40 mortes no Brasil já foram confirmadas. Então, a única medida profilática que existe no momento é um isolamento social, ou seja, se afaste. As medidas do governo é ficar em casa, não é isso? E também manter a higiene nas mãos adequada. O uso de álcool em gel, o uso de luvas, o uso de máscara se apresentar os sintomas. Essas são as nossas medidas que hoje estão sendo cabíveis. Quando a vacina for desenvolvida, pode ser que ocorra um método de se evitar a propagação. Por exemplo, os tipos de coronavírus que surgiu em 2002, em 2012, ele não conseguiu se propagar, tanto lá na região asiática como lá no Oriente Médio, né, devido à questão da aglomeração e também de outros fatores. Só que essa propagação e aglomeração está sendo gigantesca, né, e já se tornou uma pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, uma das medidas que os médicos estão tentando resolver é o seguinte: aqui nessas coroas, nessas espículas, é onde o vírus fixa na célula. Que é que estão tentando desenvolver? Uma das medidas é um tipo de anticorpo sintético que ele impeça a fixação do vírus na célula. O que acontece? O vírus, quando bater na célula, ele não prega, ele cai, como se fosse uma bolinha, beleza? Então, existem também outras medidas, o uso de medicamentos no combate à malária, está sendo testado ainda. Então, é isso, galera. O único conselho que eu dou para você é que você fique em casa, né? Evite a aglomeração de pessoas e aproveite que você está em casa, pessoal, limpa o quintal para evitar o contágio do mosquito da dengue, beleza? Essa foi mais uma nossa aula sobre os vírus no canal Biorevisando. Lembrando que vai estar disponível na plataforma do YouTube, vai estar também o link lá no meu Facebook e Instagram. E se você gostou, mande sugestões que a gente vai trabalhar novamente, ok? Muito obrigado.